Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, te agradecemos, Pai, por nos trazer mais uma vez aqui para ter comunhão contigo, Pai amado. Esse momento que precisamos para alimentar nossas almas, Pai amado, para nos aproximarmos mais de Ti, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai amado, e fazer cada vez menos a nossa vontade, Pai amado. Que a Tua vontade, meu Deus, possa prevalecer em nossas vidas, Pai amado. Queremos viver para Ti e por Ti, meu Pai. Pai, te agradecemos pela Tua misericórdia, porque se não fosse a Tua misericórdia, já não estaríamos aqui, meu Deus. Te agradecemos Tua graça, porque Tua graça nos basta, Pai amado. O Teu amor nos alcançou, Pai amado. O Teu amor nos chama, Senhor, para seguir os Teus caminhos, Pai, dia a dia, Senhor. O Teu Espírito Santo, meu Deus, nos convenceu dos nossos pecados, Pai amado, que deveríamos abandonar a vida de pecado, Pai amado, e viver uma vida de santidade, Pai amado. Vida essa que aprendemos todos os dias da nossa vida, Pai amado. E queremos, Senhor, queremos estar contigo, Pai amado, na eternidade, em um lugar onde não terá mais choro, onde não terá mais morte, onde não terá mais mal algum, Pai amado. Só vida e vida em abundância e adoração. E vamos te ver, Senhor, face a face todos os dias, Pai amado. Isso é tão empolgante, meu Deus. Quando Teu Filho Jesus Cristo voltar a esta terra, vamos subir com Ele para te adorar todos os dias, na eternidade, te vendo todos os dias, Pai. Isso é um privilégio que não merecemos, Pai amado. Não merecemos, só através da Tua graça, Senhor, que nos alcançou, Pai amado. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua justiça, Senhor. Obrigado, Pai, por nos sustentar até aqui, Senhor. Porque sem Ti nós não ia conseguir, Senhor, fazer qualquer coisa, meu Deus. Então, Senhor, pedimos que esteja conosco dia a dia, Pai amado, para não nos perder, Senhor, no pecado deste mundo, Senhor. Pai, nesse momento que vamos ler Tua palavra, peço, Pai, que o Senhor nos abençoe, abrindo nosso entendimento, nos dando sabedoria, compreensão, Senhor, e humildade, Pai. Humildade para saber que nada somos sem Ti, Pai amado. Senhor, e também te pedimos, Pai amado, que Tua palavra, Pai, possa chegar àqueles lugares que ainda não conhecem a Tua palavra, Senhor. Aquelas pessoas que ainda não ouviram falar de Ti, ainda não sabem, Senhor, que Tu és o único Salvador, o único caminho, a única verdade, Senhor. Então, Senhor, que Tua palavra possa chegar a essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional em Spurgeon. (12 de junho). E o devocional de hoje é referente a Daniel. Eu lembro que algum inscrito do canal me pediu para
para ler alguma passagem de Daniel. Então, espero que ele esteja olhando. Vamos para a passagem em Daniel. Daniel, achei. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículo 27. E o título do devocional de hoje é: Pesado foste na balança e achado em falta. Daniel 27. Diz assim a palavra do Senhor: Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Vamos ler novamente. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Vamos ver o que Spurgeon nos diz sobre isso. É bem frequente nos pesarmos na balança da palavra de Deus. Você descobrirá que é um santo exercício ler algum salmo de Davi. E enquanto medita sobre cada versículo, pergunta a si mesmo: posso dizer isso? Eu me sinto como Davi se sentia? Meu coração alguma vez já foi partido pelo pecado, como foi o dele, quando escreveu seus salmos penitentes? Minha alma alguma vez exercitou a verdadeira confiança na hora da dificuldade, como a dele quando cantou as misericórdias de Deus na caverna de Adulão ou nas fortalezas de En-Gedi? Eu tomo o cálice da salvação e clamo pelo nome do Senhor. Então, volte-se para a vida de Cristo e, enquanto lê as Escrituras, pergunte a si mesmo o quão distante está de ser a sua semelhança. Empreenda esforços para descobrir se você tem a mansidão a humildade, o espírito encantador que ele constantemente recomendou e demonstrou. Analise então as epístolas e veja se você acompanha o apóstolo no que ele relatou sobre sua experiência.
Alguma vez bradou, alguma vez bradou como ele, desventurado homem que sou? Quem me livrará do corpo desta morte? Alguma vez sentiu sua autodegradação? Você já se viu como o principal dos pecadores e menor do que o último de todos os santos? Conhece algo sobre sua devoção? Pode juntar-se a ele e dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro? Se assim lermos a palavra de Deus como um teste à nossa condição espiritual, teremos bons motivos para parar muitas vezes e dizer: Senhor, sinto que nunca estive aqui. Ó, traz-me para cá. Dai-me verdadeira penitência, como aquela sobre a qual eu li. Dai-me fé real e zelo mais fervoroso. Inflama meu coração com mais amor. Concede-me a graça da mansidão. Faz-me como Jesus. Não me deixes mais ser achado em falta, quando pesado na balança do santuário. Não permitas que eu seja achado em falta na balança do julgamento. Julgue-se a si mesmo, para que não seja julgado. É isso, gente. E a gente tem mania de julgar os outros, mas a gente não auto se julga. Isso é um erro gravíssimo. Vamos para a leitura em Neemias. Neemias capítulo 7. A introdução desse capítulo diz assim: termina a construção das muralhas, que vai do capítulo 6, do versículo 15, aí vai até o capítulo 7, versículo 3, que diz assim: depois de quase 150 anos em ruínas, as muralhas de Jerusalém foram outra vez construídas. O trabalho levou 52 dias e foi feito na época mais quente do ano. Isso aconteceu em 445 a.C. E o final do capítulo 6 ainda diz assim, versículo 15: as muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elul, depois de 52 dias de trabalho. Então, os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Durante esse tempo, as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas a Tobias e haviam recebido várias cartas dele. Muita gente de Judá
estava do lado de Tobias, porque ele era genro de um judeu chamado Secanias, filho de Ará. Além disso, o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulã, filho de Berequias. Na minha frente, falavam das boas coisas que Tobias havia feito e contavam a ele tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar, certo? E Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me fazer ficar com medo. E o capítulo 7 inicia assim: Agora as muralhas já estavam construídas, e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas no templo, dos cantores e dos levitas. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei 2 homens, o meu irmão Anani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Eu disse aos dois que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar, e que mandassem fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço, na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhessem guardas entre o povo que morava em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares, e os outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. Lista dos que voltaram do cativeiro. Uma pequena introdução dessa parte, que vai do capítulo 7, versículos 4 a 73. Diz assim: Esta lista dos que voltaram do cativeiro é praticamente a mesma de Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 2, versículos 1 a 70. Versículo 4. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores, e eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registros do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São estas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá.
cada um para a sua própria cidade. Os líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilzan, Misperet, Bigvai, Neum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número da pessoa de cada grupo. Paróis, 2.172. Cefatias, 372. Ará, 652. Paate Moabe, descendente de Jesua e de Joabe, 2.818. Elon, 1.254. Zato, 845. Zacai, 760. Binui, 648. Bebai, 628. Asgad, 2.322. Adonicam, 667. Bigvai, 2067. Adim, 655. Ater, que também era chamado de Ezequias, 98. Azum, 328. Bezai, 324. Arif, 112. Gibeão, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém e Netofa, 188. Anatote, 128. Bet Asmavete, 42. Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743. Ramá e Geba, 621. Micmais, 122. Betel e Ai, 123. A outra Nebo, 52. A outra Elão, 1.254. Arim, 320. Jericó, 345. Lode, Adide e Ono, 721. Senaá, 3.930. Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro. Gedaías, descendente de Jesua, 973. Imer, 1.052. Pazur, 1.247. Arim, 1.017. Grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro: Jesua,
e Cadmiel, descendentes de Odavias. 74. Músicos do templo, descendentes de Asaf. 148. Guardas do templo, descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai. 138. Grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro: Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padon, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazã, Uzá, Pazeia, Bezai, Meunim, Nefizim, Baquebuque, Acufa, Aru, Basilite, Meida, Arza, Barcóis, Cisera, Tama, Nesias e Atifa. Grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro: Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaías, Tobias e Necoda. Tobias e Necoda que voltaram das cidades de Tel-Melá e Tel-Arzá, Querube, Adom e Imer. Mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. Os seguintes grupos de famílias de sacerdotes não puderam encontrar registros para provar de quem eram descendentes: Obaías, Acóis e Barzilai, o antepassado do grupo de famílias de sacerdotes de Barzilai. Havia casado com uma mulher do grupo de famílias de Barzilai, da cidade de Gileade, e havia tomado o nome do grupo do seu sogro. Como não tinham meios de provar quem eram os seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus, até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio do Urim
e do Tumim. O número total dos judeus que voltaram foi 42.360. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 245. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Ofertas para a reconstrução do templo. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. O governador deu 8,4 kg de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram 168 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 168 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 67 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos. Algumas pessoas do povo e os servidores do templo. E agora vamos para alguns comentários e referências do capítulo 7. Capítulo 7, versículo 2. Anani, referência. Neemias, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 7, versículo 4. Grande. Calcula-se que Jerusalém media uns 150.000 metros quadrados, de norte a sul. A distância em linha reta era um pouco mais de 1 quilômetro. Capítulo 7, versículo 6. Israelitas que Nabucodonosor tinha levado como prisioneiros em 586 a.C. Referência: 2 Reis, capítulo 25. Província de Judá. Referência: Neemias, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 7, versículo 7 de Neemias. Zorobabel, neto de Joaquim, de Judá. Referência: 1 Crônicas, capítulo 3, versículos 17 a 19. Ele veio a ser governador de Judá. Referências: Ageu, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 2, versículos 1 e 2.
e Zacarias, capítulo 4, versículos 9 e 10. Josué, grande sacerdote. Referências: Ageu, capítulo 1, versículos 12 a 15, e Zacarias, capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Capítulo 7, versículos 46 a 56. Servidores do templo. Provavelmente leigos que ajudaram os levitas. Capítulo 7, versículos 57 a 59. Servidores de Salomão. Possivelmente descendentes do povo de Canaã, que tinha feito trabalho escravo para o rei Salomão. Referências: 1 Reis, capítulo 9, versículos 10 a 21, e 2 Crônicas, capítulo 8, versículos 7 e 8. Capítulo 7, versículos 63 e 64. Não foram aceitos. Somente descendentes de Arão podiam ser sacerdotes. Referência: 2 Crônicas, capítulo 13, versículos 9 e 10. Capítulo 7, versículo 65. O governador judeu, Sesbazar. Referência: Esdras, capítulo 1, versículo 8, e capítulo 5, versículos 14 a 16. Urim e do Tumim. Referências: Êxodo, capítulo 28, versículo 30. E Neemias, capítulo 27, e Números, na verdade. Neemias não, é Números. Números, capítulo 27, versículo 21. E por fim, capítulo 7, versículo 73. Morar nas cidades e povoados. Referências: 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 2, e Neemias, capítulo 11, versículo 3. É isso, gente. Capítulo 7 de Neemias. Que Deus os abençoe.